O Kapalabhati é aquela respiração do fole, lembra? O fole é aquele instrumento que se usa para acender lareira, fogão a lenha, né? Você faz assim, né? E ele ajuda a encandecer, acender a brasa lá do local. E é exatamente o que a gente faz, essa respiração é nasal, não é bucal, né? E como fole, como ferramenta, instrumento muscular, corporal, a gente usa a cavidade abdominal. A gente evita fazer a respiração torácica. A gente pega de baixo. O comum e o natural da nossa respiração diafragmática, se você se recordar aí, é inalar, o ventre expandir e exalar, o ventre recolher, certo? Faz isso, ó. Inala, sente a barriga expandir, exala, percebe que naturalmente o abdômen se recolhe. Essa é a regra do jogo quando se trata de respiração, concorda? Então a gente vai só aproveitar esse gancho. Quando você soltar o ar agora, você vai soltar o ar ativamente, num sopro só e vigoroso pelo nariz. Consequentemente, o seu abdômen se recolhe fortemente para dentro, expulsando o ar, assim. E aí você só relaxa e deixa o ar entrar. Você não precisa fazer uma sucção de ar gigantesca, porque isso vai gerar uma hiperoxigenação e aí você vai ficar tonto, vai ficar tonta, tá? A exalação é ativa, mas a inalação, ela é passiva, ok? Então vou demonstrar aqui para você, ó. Certo? Mais ou menos que a mesma proporção de ar que você pôs para fora é a mesma proporção de ar que vai entrar quando você inalar o ar. Mais ou menos, tá? É pegar o jeito, tá, pessoal, de fazer essa técnica. Ela promove uma limpeza dos seios da face aqui, principalmente a parte alta aqui da narina, pegando toda esse córtex frontal aqui, né, da testa. E inclusive a tradução de Kapalabhati é crânio brilhante, né? E talvez por ter uma relação, né, com essa limpeza também desse local aqui, né, o córtex cerebral. Então, vamos fazer juntos agora. Eu vou contar 10 expulsões, tá? Se você precisar, coloque a sua mão no abdômen para você poder tatear a respiração e conferir para ver se está correto. Feche os olhos. Comece fazendo respirações lentas, profundas, abdominais, para você recuperar a sua memória respiratória, sentindo esse sobe e desce do abdômen, para que você possa aproveitar esse gancho. Vamos começar. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Para um pouquinho, observa a sensação. E vamos mais uma repetição, agora vamos para 15 vezes. Inspira e começa. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bom. Relaxa. Se observa um pouquinho. A velocidade depende muito de cada um, tá? Da sua destreza, de como você já compreendeu isso ou não. Eu estou fazendo mais lento, até para que você não se canse. Então agora a gente vai expandir para 20 expulsões e eu vou dar uma pequena aceleradinha para você poder ter essa experiência e ver se tudo bem para você. Feche os olhos, inspira, comece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ótimo. Muito bom. Associada a essa técnica, ao Kapalabhati, nós temos o Dolce. E o Dolce é uma respiração de limpeza psíquica. É a mesma coisa, é a mesma base. Porém, você apenas solta o ar. No Dolce, você solta o ar pela boca e não pelas narinas, é pela boca. E a sua boca deve estar num formato assim de bico, como se você fosse assoprar uma vela, tá, gente? Assim, ó. Ok? E você só expulsa o ar, dividindo a sua respiração em pequenos sopros. E ao mesmo tempo, você deve ir inclinando o seu corpo para frente para contribuir com essa expulsão do ar, tá? E no Dolce, é ideal que você traga no seu coração algo que está te incomodando, que está te preocupando nesse momento. Pode ser uma pressão, né? Uma tensão interna, um comportamento, não sei, um problema qualquer. E você utilize essas respirações, essas expulsões vigorosas, meio que colocando, sabe, para fora, assim, esse estresse, essa tensão. É ideal que você utilize ele para isso. Então eu vou demonstrar aqui uma vez para você, tá? Vou ficar de lado aqui para vocês verem. Eu vou inalar o ar profundamente e começa a soltar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pus tudo para fora. Se expulsar em 6 ficar difícil, expulsa só em 4. A estratégia e a manha aqui, pessoal, é você dividir a respiração em sopros curtos, entender como você vai fazer isso. Se você no primeiro sopro já colocar tudo para fora, você não vai ter fôlego depois para ir colocando o restante, né? Então, talvez praticar um pouquinho aí para você pegar o jeitão da coisa, tá? Lembrando que você deve utilizar a musculatura abdominal para estimular o sopro, tá certo? Vamos juntos? Vamos fazer 3 vezes seguidas. Antes, feche os olhos. Pensa e traz no seu coração alguma questão, qualquer coisa que você, nesse momento, esteja precisando aliviar, colocar para fora essa pressão interna. E agora, com bastante entusiasmo, vamos colocar isso para fora. Inspira e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Inspira, volta, verticaliza o tronco mais uma vez e recomeça. Mais uma ainda. Inspira, volta o tronco, verticaliza, expira, põe para fora. Fica um pouco nessa postura aí agora. Sente esse alívio no peito. Sinta-se mais leve. Muito bom. Vamos saindo dessa postura. Vamos sentar agora com as pernas estendidas para frente. Vamos dar umas balançadinhas assim, né? Umas batidinhas para estimular a circulação. Entendo que seja muito tempo, né, para a gente ter ficado nessa posição sentada, seja qual for, a não ser que você estivesse numa cadeira. Tanto a postura de pernas cruzadas como essa sentada sobre o calcanhar foi bastante tempo. Então pode ser que a sua perna esteja meio dormente aí agora, e por isso você tem que dar um tempinho para a circulação voltar aos poucos, tá? Enquanto isso, vai acontecendo naturalmente. Deixa assim as mãos para trás, pernas estendidas, e abre aqui, ó, o seu peito, tá? Empina o peito assim, ó, inclinando a sua cabeça um pouquinho mais para trás, levemente assim, ó, e faz umas respirações grandonas, mais peitorais, torácicas agora, estimulante. Essas são respirações que estimulam, né? Que trazem um pouquinho mais de vitalidade, energia para a gente. O contrário da energia da depressão, da apatia, do desânimo, né? O que acontece quando a gente se encontra assim é que o peito se fecha, a gente fica cabisbaixo, né? E aqui não, ó. Você está abrindo. Aqui é o contrário, estimulando. Isso, boa. Volta, perfeito. E vai agora se posicionando com as pernas assim, joelhos dobrados e os pés mais abertos, a perna afastada, a mão continua no mesmo lugar, o peito aberto. Quando você soltar o ar, tomba as suas pernas para um lado, nesse formato aqui mesmo, ó. Tomba assim, nesse desenho que você está vendo aí. Inspirando, volta, vai devagar. Expirando, solta, vai devagar. Peito aberto. Feche os olhos um pouquinho para você sentir esse trabalho de quadril, que essa postura vai gerando em nós. Uma descontração para todo o seu quadril, né? É gostoso de fazer, né? Traz mobilidade. Isso, muito bom. Agora você vai tombar para o lado que você iniciou, assim, tá? Ó. Só que o que você vai fazer agora? Você vai tirar as mãos ali de trás e vai tentar se manter nessa posição reta, tá vendo? Ó? O desenho da minha perna é de 90 graus, tanto na perna da frente, o seu joelho em relação à canela, quanto na perna de trás também. Existe esse desenho, esse ângulo de 90 graus nas duas pernas, ok? As mãos você vai colocar aqui, ó, na frente desse joelho e na frente do outro, um copinho assim. Você vai fazer algumas flexões na direção dessa perna agora, de frente para ela. Não é de lado essa flexão, tá? É de frente para a perna. Então, inspira, cresce, expira, flexiona.
De novo. Inspira, cresce. Estica a coluna, expira, flexiona. Mais uma. Inspira, cresce. Expira, flexionando. E agora fica um pouquinho na posição, ok? Vamos permanecer na postura com essa atitude investigativa. Se precisar fazer algum ajuste na perna, faça. Mantenha-se firme aqui nessa posição, mas ao mesmo tempo vai tentando encontrar os caminhos internos para você aliviar a tensão da postura. Seja o seu rosto, que você solta agora e relaxa um pouco. Deixa a respiração naturalmente lenta, suave, aliviando qualquer tipo de tensão no seu corpo, tentando se manter firme e ao mesmo tempo confortável na postura, ok? Faça mais 2 respirações, permaneça. Isso, aí você vai voltando, muito bom. Coloca os braços para trás, como você iniciou, vai subindo a perna de cima e ela vai puxando naturalmente a perna de baixo, você vai acertando a posição do seu corpo, tomba para o outro lado, certo? E aí vai verticalizando o tronco, tirando aqui a mão de trás, ok? Confere a posição da perna, os ângulos de 90 graus, para ver se está certinho. E vamos iniciar com as nossas respirações. Inspira, cresce. Expira, dobra, flexiona o corpo à frente. Vamos fazer 3 vezes assim. Inspira, volta. Expira, flexionando. Inspira, cresce. Expira, flexiona. E fica agora um pouquinho na sua flexão. Permanece aí, pessoal, na posição que eu vou pegar o carregador aqui do note que eu estou gravando, senão vai acabar a bateria. Mas permanece aí na tua postura, mesmo critério, né? De você se manter firme na postura, mas ao mesmo tempo encontrando os caminhos internos para que você possa encontrar um certo conforto, uma estabilidade aqui na postura. Respirando suave, lentamente. Mais uma respiração, permaneceu. E gentilmente você vai voltando, colocando as mãos para trás aqui de novo. A perna de cima vai trazendo a de baixo. E você vai montar a postura da borboleta agora. Nesse primeiro momento, aproxime bem o seu calcanhar do seu assoalho pélvico. Puxe o pé bem pertinho. Tente segurar os pés unidos juntos. E abre o teu peito. Cresce na postura. Abre o peito, estica a coluna o quanto você puder. Não fique curvadinha assim, tá? Abre o peito, cresce. A partir ali daquela sensação de pressão dos isquios no chão. Os isquios são aqueles ossos, né? Pontudos que você deve estar sentindo aí no final do bumbum, pressionando o chão, estimulando essa abertura
do peito e das pernas, né? Os joelhos tendem a ir um pouquinho mais para baixo, para fora. Um trabalho importante para a nossa estrutura de quadril, sem sombra de dúvidas. Isso. E agora você vai arrastar os seus pés à medida de um pé aproximadamente, assim, à frente, deixando aquele formato de losango aqui na perna, para você permanecer numa inclinação. Então, inspira, cresce primeiro, e quando soltar o ar, flexiona o tronco em direção aos seus pés, como se você quisesse encostar a sua testa nos seus pés. Muito bom. Permanece. Nesse primeiro momento, existe um certo empenho, uma dedicação da sua parte, um esforço para você se manter firme aqui na postura. Não abra mão de fazer o que você tem que fazer. Mas logo, em seguida, comece a encontrar os caminhos internos para você poder estar aí relaxadamente. Você pode relaxar um pouco mais, talvez, o seu rosto, a sua expressão facial. Começar a observar a sua respiração e deixar a sua respiração naturalmente mais lenta, suave. E utilizar da própria exalação do ar para você ir assentando o teu corpo na postura cada vez mais. Relaxe. Tente relaxar um pouco mais. Perceba e sinta como o seu corpo começa a gostar da postura. Pode existir algum tipo de desconforto, mas dor jamais. Fuja da dor. Dor não é bem-vinda. Mais 2 respirações. Permanece. Boa. Aí você vai voltando. Fica um pouquinho nessa posição, tá? Olhos fechados, sente um pouquinho a sensação, os resíduos no seu corpo daquilo que você acabou de fazer. Muito bom. Vai passando agora para a posição dos 4 apoios. E nessa posição aí, você deve deixar os seus joelhos unidos e fechados agora, ok? Vamos estender a nossa perna esquerda para trás, somente a perna esquerda. Você não precisa levantar a perna muito alta assim, tá? Basta você ficar na altura e no nível do seu quadril. Vai olhando para frente agora e vai tentando esticar o seu braço direito à frente. Mantenha-se firme nessa posição. Encontre um centro, o equilíbrio. Mantenha a musculatura abdominal coesa, firme. Ela ajuda a sustentar a postura.
Ótimo. Retorne. Faremos o outro lado. Primeiro, estenda a perna direita, somente a perna direita. Vai olhando para frente, sem solavanco. Estica o braço lentamente para frente, ó. Mantenha o braço longo, estendido, a perna esticada lá para trás. Aquela firmeza, aquela coesão dos músculos abdominais para te auxiliar e ajudar. Muito bom. Vai retornando, perfeito. E vamos ficar de cócoras na pontinha dos pés, visando uma postura de equilíbrio agora. Então assim, dessa forma, vai tirando as mãos do chão e colocando aqui sobre os seus joelhos, ó. Verticalizando o tronco, deixando a coluna reta. E se concentre agora, olhando fixamente num ponto aí à sua frente. Não desvie o olhar, concentre-se. Encontre o seu centro. Nós vamos tentar reproduzir essa postura em pé também. Para isso, então, vai esticando os braços para frente assim agora e sem colocar a mão no chão. Vai subindo, vai ficando em pé, na pontinha do pé, estica, estica, postura da palmeira. Isso, soltando o ar, volta os braços, né? Recolhe, volta o calcanhar. Isso, pare aqui um pouquinho. Tadasana, na postura da montanha. Deixa eu subir um pouquinho aqui da câmera, só para a gente funcionar melhor. Cá estamos. Mantenha-se firme aqui nessa posição agora. Por enquanto, olhos fechados, ainda um pouquinho. Recolhendo os efeitos de tudo aquilo que a gente vai fazendo, mantendo-se presente em tudo que vai acontecendo, nas sensações, como você vai se sentindo e ficando ao longo desta prática. Então você começa a unir as pernas agora, juntar elas assim, né? E vai trazer as suas mãos unidas e palmas das mãos postas aqui na frente do coração, em Prana Mudra. Feche os olhos, comece a reconhecer as nuances, os balancinhos aqui, as características do seu corpo nesta posição, nesta postura de mãos. A gente meio que fecha um circuito da bioenergia no nosso corpo, na frente do coração, o centro das nossas emoções, o centro da comunhão, da conexão entre nós, do amor, dos nossos laços afetivos, né? Despertando aí essa força em nós. Então você vai entrelaçando agora os dedos das mãos e vai esticar os seus braços para cima, mantendo assim a cabeça entre os braços, cotovelos esticados.
E ao inspirar, você vai fazer uma inclinação para um dos lados, ó. Inspirando, enchendo o pulmão, soltando o ar, volte ao centro. Inspirando, vai para o outro lado, espreguiça, espreguiça, bem gostoso. Solta o ar, volta no centro. Mais uma vez para cada lado. Expirando, volta no centro. Inspira, espreguiça. Expira, volta no centro. Vai recolhendo as suas mãos de novo, na frente do coração, com o mesmo gesto. E agora você pode abaixar os braços. Isso. Em seguida, abrimos e as pernas assim, abrimos, pelo menos 1 metro de abertura, aproximadamente. E aí você vai girar apenas o seu pé direito para fora, assim. Em seguida, você vai pegar o seu pé esquerdo lá de trás e vai girar ele um pouquinho para dentro, colocar ele um pouco para dentro. A nossa intenção aqui é a gente deixar a cristelia, esses ossos aqui, ó, apontando totalmente para frente, na direção dessa perna esticada aqui da frente. Você não deve sentir o seu quadril aqui esquerdo da perna de trás girado para fora em nenhum momento. Ele sempre para dentro. Isso é fundamental, porque a gente vai experimentar flexões agora, Parsvakonasana. Então, ó, você vai inspirar, estender os braços lá para cima, não dobra o joelho da frente. Vai inclinando o seu corpo reto, vai inclinando reto, 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 ó. Isso. E vai descendo, vai até lá embaixo, solta todo o ar do corpo. Inspirando, vai voltando, ó. Estica os braços para frente, a coluna reta. Lentamente você vai voltando. Expirando, repete. Vai soltando, vai indo, vai descendo, com o tronco e a coluna o mais retinho possível. Inspirando, volta. E mais uma vez. Expira, desce. E fica agora um pouquinho nessa posição. Não dobra a perna para frente. Com certeza você vai sentir um pouco nessa perna da frente, um alongamento sobre a musculatura posterior. Tem esse propósito, a postura realmente, para abrir espaço aí. Se você precisar, né, e tiver aí na sua casa uns bloquinhos e quiser colocar as mãos no bloco, ok. Se não, você pode colocar uma cadeira também na sua frente, colocar a mão numa cadeira, se isso aqui for muito forte, muito difícil para você. Fazer essas adequações, às vezes convém, né? Ótimo. Vamos retornando, subindo aqui, ó, pelo mesmo caminho que a gente foi, tá? Voltando o nosso braço. E aí a gente vai fazer um ajuste aqui, ó. Aquele pé lá de trás, você vai girar ele para fora, tá? Deixar ele na horizontal aqui para você. E vai aumentar um pouquinho o tamanho desse passo aí agora para a gente fazer o Virabhadrasana, o primeiro guerreiro. É a mesma expressão no corpo. Eu giro o meu quadril de frente para minha perna, que agora eu flexiono. Agora eu vou dobrar esse joelho da frente, literalmente, deixando ele alinhado com o meu tornozelo sempre. Observe esse detalhe. Não é para você estar com o tornozelo aqui, o joelho lá na frente assim, tá? É tornozelo alinhado com o joelho. A sua coxa está quase paralela ao chão, o quadril está bem baixo.
E aí você vai juntar a palma das mãos na frente do coração, como a gente fez anteriormente, e vai começar a esticar os braços e olhar para as suas mãos. Postura final. Fique firme aí nessa posição. Mantenha-se firme. Estabiliza a postura, respira grande, respira profundo para te ajudar. Firmeza, né, de propósito, uma atitude de guerreiro. Mantenha-se forte, firme. Mais uma respiração grandona. Isso, você vai voltando aqui. Vai entrelaçar agora os dedos das mãos aqui para trás do seu corpo, sem modificar a posição do corpo. E vai fazer uma inclinação do corpo para frente, nesse espaço aqui, ó, na perna da frente, nesse vão, nesse buraco aqui, ó, numa diagonal. E puxa o braço aqui para trás, ó, abre o peito, vai lá embaixo e já vai voltando. Isso, boa. Bom, vira o pé da frente, fecha um pouquinho aqui das suas pernas, tudo certo. Pare um pouco. Eu sei que isso trouxe um certo calor. São posturas mais vigorosas realmente, muito importantes e fundamentais para a sua autoestima, para a sua força de vontade. Observe os efeitos e os resultados disso sobre você. Compara um pouquinho o seu lado direito com o seu lado esquerdo do corpo, a sensação. Deixa a sua respiração dar uma sentada. A gente vai fazer para o outro lado agora, ok? Então vamos abrindo as nossas pernas, afastando, girando o pé esquerdo agora para fora e o pé direito para dentro, ok? Percebe que o pé de trás, a perna de trás, ela não está na mesma linha da perna da frente. Ela está um pouquinho mais para fora, né? Mais para a direita em relação à sua perna da frente. Isso melhora a condição aqui do seu quadril, que aponta diretamente para frente, totalmente na direção dessa perna da frente, certo? Isso é fundamental, hein, gente? Inspira, estende os braços lá para cima. Quando soltar o ar, vai inclinando o corpo com os braços estendidos, ó, vai, coluna reta lá na frente, ó. Solta todo o ar, desce, vai inspirando, volta pelo mesmo caminho que você foi. Expirando, vai. Movimentos conscientes. O mais lento e suave que você conseguir. Bastante atenção, convicção. Mais uma. Fica agora. Fica um pouquinho nessa posição. Não deixe a sua perna da frente dobrar, flexionar. Se precisar, aumenta. Usa um bloco, usa uma cadeira na sua frente. Não vai para o sacrifício. Postura não é tortura, né? Yoga, essa palavra na Bhagavad Gita, é dita por Krishna para Arjuna, sendo uma habilidade na ação, né? Então, você está sendo habilidosa aí? Ou você está se comprometendo, competindo com você mesmo, se sacrificando? Até que ponto você deve agir dessa forma? Encontrar um equilíbrio entre o esforço e o relaxamento do esforço é que são elas aqui.
Encontre os caminhos para que isso aconteça. Faça os ajustes. Muito bom. Vai voltando pelo mesmo caminho que você foi, abaixando os braços e ajeitando a posição do pé lá de trás, levando ele um pouquinho mais para trás, flexionando a da frente para você começar a alinhar as coisas. Joelhos com o seu tornozelo, quadril bem baixo, posição ideal do pé de trás, quadril para frente, mãos postas na altura do coração. Começa a esticar os seus braços lá para cima, olhando para suas mãos. Postura final. Fique firme agora, faça um esforço com essa atitude de guerreiro. Cresce. O pé da frente vai empurrando o tapete para frente. O pé de trás também para trás. Isso vai te dando um pouco mais de consistência, convicção, firmeza na postura, confiança. Mais uma respiração grandona. Isso. Vai abaixando os braços, entrelaçando os dedos lá para trás e faz uma inclinação nesse vão aqui, ó, de frente para a perna da frente, meio que numa diagonal. Abaixa o quadril, abaixa o tronco, puxa o braço para trás. Isso. Volta. Virando de frente, recolhendo as pernas, fechando, isso. E de novo, pare, observe-se. Compare agora um pouquinho o teu lado esquerdo e do direito. Deixa a sua respiração dar uma assentada, uma normalizada. Isso aumenta a temperatura corporal, com certeza. É de propósito. Isso. Vamos fazer um pouquinho do elefantinho? Então, afasta um pouquinho só assim do pé. E começa esse balanço leve, solto, sabe? Começa a balangar assim, vai dando um impulso, embalando o seu corpo. Aos pouquinhos, os seus braços começam a se levantar por conta do embalo, do impulso que você está dando. E aí você começa a sentir que eles dão uns tapinhas assim, atrás das costas. Isso até refrigera um pouco no corpo, ventila. Aí você vai diminuindo, parando o balancinho aqui, tá? Bem. Bom, você vem aqui para frente do teu tapetinho, deixa os pés separados e afastados à largura do seu quadril aí agora. Ergue os seus braços lá para cima, dando uma espreguiçada boa. E quando soltar o ar, flexiona o seu corpo para frente, naquela postura de pendurado, né? Para você ficar assim, solto aí. Como a gente fez esse trabalho, né? Da musculatura posterior da perna, provavelmente a postura está mais tranquila, confortável de ser feita, assim espera. Solta o peso da cabeça, relaxa os braços.
Isso vai aumentar a circulação sanguínea no seu cérebro, que tem um efeito restaurativo muito, muito bom. Estou dando mais ou menos 1 minutinho para a gente permanecer aqui nessa posição. Ótimo. Aí você vai se ajoelhando, ok? Para você poder ir se deitando. Cruza assim as suas canelas aqui atrás, ó, e passa por cima da sua perna. Só uma sugestão, ó. Aí você vai esticando a perna para frente, para você ir se deitando aí de costas. Eu vou ajustar a posição aqui da câmera, mas vai se deitando aí. Deixe por enquanto os seus joelhos flexionados e os seus pés no chão, ok? Para assentar melhor a coluna lombar. Segura suas pernas abraçadas. Podemos fazer um pouquinho daqueles balanços para um lado e para o outro, massageando aí as costas, essa região lombar. Balancinhos curtos, lentos. Sinta você, sinta o teu corpo. Não faça nada por fazer, de forma automática. Faça com bastante atenção, carinho, cuidado. Simplesmente vai diminuindo o balancinho. A gente vai fazer aquela torção passiva agora. Abre o seu braço direito para o lado e tombe as pernas para o lado esquerdo, de modo que você segure as duas pernas com a própria mão esquerda sobrepostas, deixando os seus ombros e as escápulas no chão e girando a cabeça e o pescoço, olhando lá para o lado direito, na direção do braço direito estendido. Não é uma postura ativa, né? Ela não demanda grandes esforços. É uma postura mais passiva, você está a favor da gravidade. Então relaxa, solta, respira. Respira lenta, suavemente. Boa. Vai voltando para a gente poder fazer o outro lado. Vai tombando para o lado direito, estendendo o braço esquerdo ali lateralmente. Se possível, deixe as pernas sobrepostas, mais próximas do seu tronco, segurando-as com a própria mão direita, mas não tire as suas escápulas do chão. Por fim, gira a cabeça, o pescoço, olhando lá para o teu braço esquerdo. Deixe e sinta o seu corpo gradativamente se assentando na postura.
Muito bem. Vai retornando. E agora sim, você pode esticar, estender as suas pernas, organizar essa sua postura deitada, Shavasana, olhando para as suas pernas para ver se o seu tronco está alinhado ali com as pernas. Essa é uma postura como todas as outras, que cabe alguns ajustes, né? Então não deixe as suas pernas muito fechadinhas, mantenha-as ligeiramente afastadas uma da outra, de modo que os seus pés fiquem tombados e virados assim para fora. E faça o mesmo com as mãos e os braços. Gire a palma das mãos mais para perto, para cima, afastando os braços ligeiramente aqui do teu tronco, do corpo, sentindo um melhor assentamento das escápulas no chão, né? As escápulas é esse conjunto ósseo atrás das costas, né? E eles se encontram agora bem distribuídos aí no chão. Você sente uma boa aderência da coluna vertebral no chão, observe esse detalhe. Quanto mais, melhor. E vamos fazer de 2 a 3 respirações suspirantes agora. Isso consiste em você fazer uma inalação profunda e soltar o ar pela boca, igual quando você está suspirando mesmo assim. E largando, soltando, relaxando o corpo, sabe? Faz aí. Sem pressa. Faz quantas vezes você achar bom. Ótimo. Valorize agora a quietude, o silêncio do seu corpo nesta posição, evitando se mover, mexer, coçar, o quanto você puder. Vai sentindo os seus pés, solte e relaxe os tornozelos. Suas panturrilhas, joelhos, suas coxas, todo o seu quadril. Solta, relaxa o corpo. Sinta suas pernas moles agora, frouxas, como se fossem 2 pedaços de borracha quando ficam expostos ao sol por muito tempo, parecendo assim uma gelatina, totalmente relaxadas. Todo o seu abdômen, relaxa o abdômen. Sentindo todos os órgãos e vísceras internas descansando, repousando.
Solte o peito, relaxe o tórax, toda essa musculatura peitoral. Sentindo que naturalmente os ombros começam a se soltar também, relaxar. Sente o teu braço direito aí agora. Solta o braço direito, relaxa. Sente o lado esquerdo, o braço esquerdo. Solta, relaxa, se entrega. Se entrega à postura, se entrega ao chão. Sinta o pescoço. Solta, relaxa a região ali da nuca. Soltando a cabeça, o peso da cabeça no chão. As suas bochechas, relaxa, solta. O maxilar, a mandíbula. Sente os olhos. Solte e relaxa os olhos. Suas pálpebras. Delicadamente fechadas agora. Cerradas apenas. Sobrancelhas, a sua testa, relaxa, solta a testa. Até o couro cabeludo você solta e relaxa completamente. Sinta todo o seu corpo aí agora, dos pés à cabeça. Sente o seu corpo ficando mais pesado, cada vez mais pesado, se afundando na terra, se esparramando no chão, completamente relaxado. Se você quiser, continue nessa postura,
cultivando o silêncio. Permaneça mais um pouco aí, se você sentir e achar necessário. Do contrário, faça uma respiração mais profunda agora. E começa a mexer os dedos das mãos, abrir e fechar lentamente. Sentindo o teu corpo, ativando os braços. Começa a mexer os pés também, né? Fazer movimentos circulares com os pés, tornozelos. Ativando as pernas. E sinta-se livre. Sinta-se livre à vontade para dar uma espreguiçada e agora estender os braços para trás, tá? Aquela bocejada boa e tal. Esfrega um pouquinho do rosto. Aí você vai se deitando de lado para se sentar, tá bom? Muito bem. Vamos ficando por aqui. Agradeço por você prestigiar e se interessar por essa prática, por esta aula. Espero que contribua para a manutenção da sua semana. Um bom restinho de semana ou início de semana. A todos. Namastê. Obrigado.